o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez neste domingo do batismo do Senhor. Domingo passado vivemos a solenidade da Epifania do Senhor e ali os reis magos entrando naquela casa e adorando o menino no colo da Virgem Maria. Ou seja, essa casa que simboliza a igreja, onde mais se adora o Cristo, Filho do Deus vivo, no colo da sua mãe, Maria Santíssima, senão na Igreja Católica. E queremos também entrar nesta casa que é a Igreja Católica. Como se entra nesta casa? É o que nós vimos hoje, no domingo do batismo do Senhor, seja através do santo batismo, como disse nosso Senhor no final do Evangelho de São Marcos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vemos ali, na fé e no batismo, a porta de entrada para esta casa que é a Igreja de Cristo. E hoje, dia do batismo do Senhor, vemos a manifestação da Santíssima Trindade. O Espírito, que é visto por João Batista em forma de pomba, repousar sobre Jesus, o Espírito Santo, e a voz do Pai que diz: Tu és meu Filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. A Santíssima Trindade revelada, Pai, Filho e Espírito Santo, mistério desconhecido até então, agora revelado por Cristo. Sim, alguém podia perguntar: Jesus precisava ser batizado? Resposta: não. Assim como o nosso Senhor, quando tocava os leprosos, não era Jesus que pegava a lepra, eram os leprosos que eram curados. Ao contrário de nós, se nós tocamos uma pessoa, uma doença, nós somos contagiados. Jesus curava. E quando Jesus foi batizado, diziam os santos padres, as águas eram santificadas para o nosso batismo. Jesus entrou nas águas para santificá-las para o nosso batismo. O próprio São João Batista estranhou e perguntou: mas eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E nosso Senhor então responde: convém que cumpramos toda a justiça. Que justiça é essa? Batizado por João, aquilo simbolizava um outro batismo que Jesus ia também sofrer por nós. O batismo do sangue na cruz. Ele mesmo iria dizer: eu devo ser batizado por um batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Para reparar a nossa soberba, a soberba e a desobediência dos nossos primeiros pais, Jesus entra na fila dos pecadores sem ter pecado e recebe o batismo de João. E, no final da sua missão, aceita a humilhação de um outro batismo, do batismo do sangue, de ser pregado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E aí sim, inaugurar um novo batismo com a força dos méritos da sua cruz. Aquela pessoa que crê no Cristo, nos méritos da cruz de Cristo e é batizado, tem a vida eterna. Como a promessa de nosso Senhor: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Alguém pode então perguntar: quais são os efeitos do batismo em nós? Então vamos ao catecismo.
para vermos aquilo que realmente o batismo como um sacramento concede ao fiel, aquele que crê, e também aquilo que o batismo não concede. No número 1263 do Catecismo diz assim: pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, aqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Ou seja, quem saiu das fontes batismais e não cometeu depois nenhum pecado logo em seguida, claro, já está pronto para a vida eterna. Que mais que o batismo nos concede? O número 1265, 1266 também nos diz: o batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz o neófito, quer dizer, o recém-batizado, uma nova criatura, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo, por meio das virtudes teologais, ou seja, fé, esperança e caridade. Concede-lhe o poder de viver e de agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons e permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Isso é o que o batismo realiza em nós, mas é importante também sabermos o que o batismo não realiza em nós. Isso está no número 1264 do Catecismo. Diz assim: no batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado, deixada para os nossos combates. A concupiscência não é capaz de prejudicar aquele que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta, na luta esportiva, só recebe a coroa se lutar segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Ou seja, nos é dada depois do batismo a graça do Espírito Santo, mas também nos é colocado bem claramente que a tentação vai também chegar ao batizado. E não é à toa que logo em seguida do batismo nós vemos Jesus indo para o deserto, para passar ali aqueles 40 dias em que foi tentado pelo demônio e venceu as tentações, para nos dizer que no deserto dessa vida, nós que já somos filhos de Deus, através da oração, do sacramento da reconciliação, da Eucaristia, temos a graça para vencer as tentações do maligno durante a nossa vida. E a pior tentação que o maligno pode fazer é justamente a tentação contra a fé, porque a promessa de Jesus é esta: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o maligno tenta também nessa fonte que brotam todas as outras virtudes, que é a fé. E não é à toa que na segunda leitura do dia de hoje, quem tomar a segunda leitura e ler um pouquinho mais na frente, essa leitura fala do batismo daquela família de Cornélio, que acreditou na pregação de São Pedro e recebeu já o Espírito Santo, e depois o São Pedro mandou que fossem batizados. E no final, no versículo 48 do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Aquela família recém-batizada,
rogaram ao apóstolo Pedro que ficasse com eles alguns dias. Por que isso? Porque a palavra de Deus deixa esse detalhe, porque eles perceberam que a sua fé era ainda incipiente, era como uma plantinha tenra, que precisava do bom alimento da catequese, ou seja, ser fortalecida na fé. Outras passagens do Novo Testamento mostram a mesma coisa. Também o apóstolo Paulo é pedido que permaneça numa comunidade por alguns dias. Por quê? Porque o povo intui que precisa não só daquele primeiro anúncio do sacramento, mas também precisa ser fortalecido na fé através da catequese. Isso tem muito a nos dizer também, porque precisamos resistir às tentações contra a fé. Como nós vamos crescer na fé? Claro, pedindo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, como o centurião pediu a nosso Senhor. Também nos resguardando de programas ou leituras que possam minar a nossa fé e nos dedicando a escutar fontes seguras. Hoje temos, graças a Deus, bons catequistas no YouTube, mas o melhor de tudo é realmente a leitura, ir diretamente ao catecismo da Igreja Católica e ali receber da fonte a catequese da Santa Igreja. Temos vários catequistas bons, professor Felipe Aquino e tantos outros, na internet ou na Canção Nova, outros meios, mas devemos ir à fonte, que é a Palavra de Deus, e principalmente o Catecismo da Igreja Católica, para fortalecer a nossa fé. Também nos ajudará na manutenção e no crescimento da fé e das outras virtudes, a devoção a Nossa Senhora. São Luís de Montfort, ele faz uma comparação lindíssima de Nossa Senhora com Rebeca, no Antigo Testamento, a mãe de Esaú e Jacó. Ela percebeu que era vontade de Deus abençoar o filho mais novo, Jacó, e por isso ela revestiu o seu filho com as roupas do filho mais velho e matou 2 carneiros, simbolizando o nosso corpo e a nossa alma, que são ofertados a Deus no nosso batismo, e elevando o seu filho mais novo, Jacó, para Isaque, que estava cego. Isaque, sentindo o cheiro do filho mais velho, abençoou aquele filho mais novo. E assim também que Nossa Senhora nos reveste os seus devotos dos méritos do seu Filho primogênito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A consagração a Nossa Senhora não é nada mais, nada menos do que a renovação das promessas do nosso batismo, em que renunciamos ao demônio e professamos a fé na Santíssima Trindade e queremos seguir Jesus. Então, se consagrar a Nossa Senhora é renovar o próprio batismo. E por isso, Nossa Senhora nos reveste com as virtudes do Cristo, que são a humildade, a caridade e aí por diante. Queremos então pedir que nesse dia do batismo do Senhor, nós, renovando também a nossa consagração a Nossa Senhora, possamos de verdade, em espírito e verdade, renovar as promessas do nosso batismo. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem este ano de 2021 está consagrado, rogai por nós.